Olá, famílias! Como estamos em um ambiente preparado, respeitando as orientações referentes ao combate à Covid-19, vamos higienizar as mãos, retirar as máscaras, higienizar novamente e preparados a iniciar o nosso bate-papo de hoje. Aqui comigo, doutora Ana Carla. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá a todos, olá famílias, olá Ricardo. Queria agradecer primeiramente o convite, por estar aqui com vocês, para a gente trocar um pouquinho ideias, informações, reflexões sobre a autoestima. Ótimo. Eu sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E a doutora atua em qual setor? De formação, eu sou médica, pediatra e ebiatra, que é a médica que atua na área de adolescência. E também fiz formação em psicanálise, em saúde mental na infância e adolescência e impactos da violência na saúde também. Acho muito importante para o nosso papo iniciar com essa questão da autoestima. O que é autoestima? Autoestima, de uma forma simples, seria como nós nos sentimos, ou imaginamos que somos. Ou então, se a gente colocasse numa fórmula, seria o autorrespeito e a autoconfiança. Como nós nos percebemos com nossos valores, como nós nos percebemos em relação aos nossos domínios, seja um domínio cognitivo, um domínio na área social, afetivo. E isso é muito importante que a gente entenda que cuidar da autoestima é fundamental para a gente ter uma boa saúde e se sentir bem no mundo. E pode-se desenvolver a autoestima? Se desenvolve? Sem dúvida, Ricardo. A autoestima ela começa a ser desenvolvida desde no intraútero, na barriga da mãe. Como essa criança ela é desejada, como ela é falada, a expectativa vai influenciar na autoestima, em como ela vai desenvolver essa autoestima. E, apesar das circunstâncias, nós também temos como cuidar da nossa autoestima, porque ela depende também de fatores individuais, desse autoconhecimento que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo da vida. E o nosso ambiente, o entorno é fundamental, principalmente para a criança e para o adolescente, na formação dessa autoestima, que ela seja realmente promotora de uma boa autoestima. Então, nós podemos facilitar ou dificultar o meio, mas também podemos aprender, ao longo da infância e da adolescência, a cuidar e investir bem na nossa autoestima. E como os pais, que estão acompanhando o nosso programa, pode auxiliar nesse processo? Que cuidado que tem que ter para não errar na mão, sem exageros? Sim. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente sempre apoiar, elogiar a criança, o adolescente, nas suas atitudes. Ao longo do processo do que ele está tentando fazer, valorizar o erro como uma oportunidade de aprendizagem e não como uma coisa negativa. Através do erro a gente aprende. Então, olhando sob essa perspectiva sempre positiva de que aquela criança e aquele adolescente está tentando dar o seu melhor, então é importante que os pais, ou professores, o adulto de referência dessa criança, entre com um apoio, com um estímulo, que ela possa ter coragem e conseguir continuar naquele desafio, buscar o sucesso nesse sentido de algo bem executado. Então, é importante que a gente encoraje o processo, elogie o processo, como ela está lidando com uma situação e não apenas o resultado. O resultado pode nem ter sido tão adequado, o melhor possível, mas se ela empenhou ali qualidades, virtudes, é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento positivo dessa autoestima.
Então, a gente fala que seria elogiar, encorajar pelo como se está naquele momento, né? E não só pela a característica, pelo que ela é. Então, a gente não deve falar, você é muito inteligente. É bom, sim, ouvir isso de vez em quando, falar isso é muito bom, né? Mas é mais importante ainda a gente falar, nossa, como você se empenhou, pesquisou, estudou, né? Soube trabalhar em grupo para você conseguir esse resultado e essa nota 10. Nesse ponto, é muito importante para a autoestima, para ela poder perceber que a gente precisa, para desenvolver competências e habilidades, se dedicar. E é isso que também vai ser estruturante para momentos desafiadores, né? Para ela poder perceber que ela tem recursos, que ela sabe caminhos e processos para ela conseguir superar alguma coisa. E quando a criança, esse adolescente, não desenvolveu essa autoestima, existem sinais de uma autoestima negativa que o pai precisa ficar atento? Sim, e particularmente na adolescência, Ricardo, né? Há uma crise identitária, né? Por isso que a adolescência ela é tão desafiadora. Porque na adolescência, você está vivendo um processo de luto, de perdas da sua identidade infantil, da forma como você enxerga seus pais, que são os adultos geralmente, né, de maior referência para esse adolescente. Você está perdendo o corpo infantil. Então, é um momento em que há muito pelo próprio desenvolvimento, né, humano dessa fase, muitos abalos, né? E, claro que, naturalmente, a autoestima vai ficar fragilizada. Eu não tenho perspectiva e nem certezas de como eu serei, né? Como eu vou estar daqui a um período, como o meu corpo vai estar. Então, existem muitas inseguranças, né? A forma de eu me relacionar com o outro, eu começo a ter um interesse diferente, né? Não só na relação de amizade, irmandade, mas eu vou começar a olhar o outro do ponto de vista de um desejo diferente que surge. Tudo isso me deixa muito inseguro. Então, primeiro, falar um pouco sobre a fase da adolescência é muito importante, que isso tudo faz parte, que isso tudo é natural. Lembrando de novo, a autoestima, ela é um processo duradouro, que nasce com a gente e termina só na morte. Então, falar da adolescência, do seu processo natural é muito importante. E lembrar o tempo inteiro, né, que toda vez que o adolescente às vezes age de uma forma dramática, ele está expressando um sofrimento, né? Então, eu consegui escutá-lo, né, do seu ponto de vista, respeitar, mesmo que eu não concorde, é muito importante. Fazê-lo pensar diante dessa situação, respeitando o que você está sentindo, o que eu posso te ajudar para que você se sinta melhor, qual tipo de apoio você precisa para que você resolva esse problema, né? Sem que, claro, traga prejuízos para você, para terceiros e para o ambiente. Porque nós somos o tempo todo, como seres humanos, moldados por limites, né? Olha aí, tantos limites que a pandemia nos trouxe, né? Limite até de ir e vir, né? E equilibrando com isso as nossas possibilidades. E o adolescente, ele já tem uma série de potências, de possibilidades que a criança não tinha pela fase do desenvolvimento. Então, valorizá-los na sua autonomia, no que eles são capazes de fazer, gera muito pertencimento. E se sentir pertencente também é muito importante para a autoestima. Então, de novo, eu vou tocar nessas 3 palavras. Se desde a infância ao longo da adolescência, a gente garantir espaços de pertencimento dentro da família, né, nos espaços sociais, na escola, né, garantir com que eles possam exercitar habilidades quaisquer, são muitas importantes, seja no esporte, na arte, no momento de lazer, né? Habilidades afetivas, sociais, tudo isso é importante. Todas elas têm o mesmo grau de importância como a habilidade cognitiva, que às vezes acaba se valorizando mais. Todas são importantes. Então, se a gente garante esse jovem, essa criança, desenvolvendo competências, se sentindo pertencente e exercitando autonomia, que é a capacidade de você escolher, sabendo as consequências da sua escolha,
né, você vai estar colaborando no desenvolvimento da autoestima. Então, estar disponível como apoio, né, nessas 3 grandes necessidades humanas sendo preenchidas, observando o seu filho, escutando e se colocando como apoio, essa autoestima vai estar se desenvolvendo de forma positiva. Porque quando não, ela terá, com certeza, sinais de sofrimento psíquico, né, inseguranças, isolamento social, falta de coragem de ousar, de tentar, né, desistências frequentes, fracassos, não só no âmbito que às vezes você não é muito bom, que ninguém é perfeito e completo, mas em coisas que você sabe que seu filho tinha competência, ele começa a não dar conta, são sinais de sofrimento psíquico, podendo chegar às vezes até num quadro depressivo, né, num quadro de bullying. Né? Muitas vezes o agressor ali do bullying, na verdade, ele também tem baixa autoestima. Assim como quem sofre também está como vítima, também está afetando sua autoestima. Até às vezes envolvimento com o uso de drogas, né, abusivos, tudo isso pode estar expressando uma autoestima fragilizada. Quanto professor e você quanto médica, é normal às vezes os pais relatarem esse distanciamento, até isolamento no quarto. Sim. O não querer conversar. Uhum. Como, assim, que maneira esse pai precisa tentar essa aproximação? Uhum. Deixar esse jovem trancado no quarto não quer dizer respeito. Quer dizer respeito? Uhum. Como esse pai tem que entender em que momento agir e em que momento deixar livre? É desafiador, né? Se a gente tivesse um manual, né, perfeito de como educar crianças e adolescentes, nós não estaríamos aqui com esse tema, por exemplo, né? Primeiro, acho que quando a gente deseja se comunicar com alguém, a gente tem que prestar atenção à nossa necessidade, no que aquela situação está nos afetando e também entender por que o outro está se expressando daquela forma, né? O que está por trás daquilo. Então, se um pai, uma mãe está muito incomodado com esse filho que está isolado, lembrar que se ele está isolado, ele está querendo dizer alguma coisa. Já é uma comunicação não verbal. Se nós que estamos incomodados, a gente deve se aproximar e falar deste lugar e deste sentimento. Então, assim, eu estou muito preocupado com você, porque eu estou vendo que ultimamente você está muito no seu quarto, né? E estou sentindo falta de falar com você. Estou ficando angustiado em ver essa situação. É completamente diferente, gera muito mais aproximação do que lá está você trancafiado dentro do quarto de novo, né? Você não sabe que você já afasta. Então, eu partiria primeiro dessa dica, se a gente pode dizer, né? Falar sempre do que está te afetando. E a partir daí, oferecer uma boa escuta. Né? E escutar verdadeiramente exige bastante empenho, né? É ficar quietinho, prestando atenção ao que o outro diz, sem pré-julgamentos e preconceitos que tendem a vir junto com essa fala do outro. Escute livremente. Às vezes, reescute, né? Fale assim, olha, eu estou ouvindo, eu estou escutando que você está muito chateado e que quer continuar ficando sozinho, que ninguém tem a ver nada com isso. Repita o que você ouviu, né? E fale de novo desse lugar do sentimento. Olha, mas você não consegue me dar uma dica? Porque eu estou precisando, né, desse reconhecimento de como está se sentindo. Eu estou precisando saber de você. Você é meu filho, eu te amo. Eu quero saber o que você pode me dizer, então, para eu me acalmar, poder... se você estiver bem, como você está falando, poder te ajudar. Aí o adolescente, então, vai se abrindo. Ele não se sente pressionado, né? Reparem, a criança, ela não costuma ter esse movimento. Se ela tem, é uma grande dica para o sofrimento psíquico e a gente poder abordar e ajudar. O adolescente, ele tem momentos que, naturalmente, ele precisa ficar sozinho. Se você sentir nele essa tranquilidade, né? Respeite, continue observando, né? Às vezes, procure uma outra pessoa, um outro adulto de referência para ajudá-lo, ajudar nessa aproximação. Mas o adolescente também precisa, em alguns momentos, estar sozinho. Então, de novo, a questão do processo, né? Às vezes não deu certo nessa primeira conversa, tente depois de novo, né? Doutora, um assunto aí rico, Sim. desafiador. Certo.
mas nosso tempo está terminando, né? Nossa, passou tão rápido. E para finalizar o nosso bate-papo, uma mensagem que gostaria de deixar para o nosso público. Então, eu gostaria de saber, né, Ricardo, agradecer, né, a primeira oportunidade e saber se a gente poderia terminar com uma poesia. Claro, fica à né? vontade. Porque eu acredito muito na arte como e todas as suas expressões, né, como uma forma da gente sublimar a vida. Muitas das coisas que a gente não consegue dizer, né, a arte, uma poesia, é ótimo para, na hora da autoestima, a gente usar dos recursos, né, da arte, uma poesia, uma pintura, um desenho, a gente pode se expressar muito através delas. Então, gostaria de saber se eu posso ler essa poesia, né, que eu acredito que nessa poesia ela traz muita reflexão sobre a autoestima. Pode ser? Fica à vontade. Então, com licença. É de um livro chamado Família E a poesia é de Verônica César Ferreira, uma psicóloga e advogada, né? Chama-se Desafio. Quero que sejamos o que formos. Não importa se formos diferentes, até porque não há como não sê-lo, se diferente é sinônimo de gente. Quero é que cada qual possa ver o outro, não como um outro de si, mas ele mesmo, para que não passe a eternidade entristecido, procurando o seu eu, lutando a esmo. Quero que, enquanto casal, sejamos um, com sonhos, ideais, como suporte, com dores, com renúncias, generosos, gerando vida, não buscando morte. Mas que também sejamos indivíduos, com sonhos próprios, vida e objetivos. E nossas diferenças nos completem, tornando-os mais alegres e mais ativos. E nossos filhos, sejam o que são, o sisudo, o meigo, o irreverente, e saibamos nós ser pais de todos, enquanto criança, adulto, adolescente. E os ajudemos a buscar o melhor de si. Não importa se é muito, médio ou pouco, tendo o mesmo ouvido disponível ao que nos soa sensato e ao que nos parece louco. E, todos juntos, possamos dançar a nossa dança e, separados, cada qual seguir sua trilha, na tentativa da aceitação do outro, não pretendermos ser mais que só uma família. Eu vou aplaudir. Queria terminar assim. Obrigado, doutora, pela presença. Um prazer, muito obrigada. E nesse tom de carinho, de respeito, de amizade, encerramos nosso programa de hoje. Nós temos o QR Code, você pode enviar as suas dúvidas ou sugestões. Até o próximo Em Família.